não estar perto de alguém, você pode falar para ele aí: que bom que você está aqui nesta noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este lugar. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Vocês são preciosos demais, desejados do Senhor, queridos, amados do Senhor. Você não está aqui só pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus, através do teu Espírito Santo. Que bom nós estarmos no melhor lugar, que bom nós estarmos na casa de Deus, nesta sexta-feira, aonde o Espírito Santo nos conduziu, como acabei de falar, e hoje será um dia onde o Senhor vai trazer uma palavra que vem de encontro, vem de encontro a cada uma das nossas necessidades. Amém? Quero falar uma palavra aqui rapidamente, que está em Amós. Se você tem Bíblia aí, você pode abrir, enquanto a Irmandade vai chegando aí. Amós, olha que forte que está escrito aqui, meus amados. Capítulo 8, capítulo 8, verso 11, olha o que diz. O profeta Amós profetizando aqui, 750 a 760 anos, 750, mais ou menos, entre o ano 750 a 760 anos antes de Jesus. Capítulo 8, versículo 11 diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. 12. Andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. E não a acharão. Vão correr por toda parte, querendo a palavra de Deus, mas não vão achar. E você está aqui procurando a palavra de Deus. Você veio aqui por causa da palavra do verbo vivo, que é Jesus Cristo. E Ele vem ao seu encontro nessa noite para trazer refrigério para a tua alma, fortalecer o teu espírito, o teu coração, para que você saia dessas portas para fora e vai desbravar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de vocês. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para cada um de vocês que o ama ao Senhor. Quem ama ao Senhor aqui, diga amém. Amém. Deus tem algo de extraordinário para você nesta noite, como palavra profética que vai se cumprir a partir de agora. Abra o teu coração, abra a tua mente, escancare as portas do teu coração, porque o Senhor vai realizar o impossível, o inatingível na tua vida. Por isso eu falo para você o seguinte: nessa sexta-feira, pede força aí para Deus. O Senhor fala assim: Senhor, me renova, me fortalece, para que eu possa entregar ao Senhor o perfeito louvor, a verdadeira adoração. Não é qualquer louvor não, porque você vai buscar força lá do fundo, porque eu sei que foi uma semana puxada, onde você trabalhou, você desenvolveu as suas atividades, mas o Senhor te dá forças para você entregar um louvor diferenciado. De repente você, na sua correria, você fez as suas orações, mas você não parou para louvá-lo, você não parou para adorá-lo. É a oportunidade que você tem nessa noite para entregar a este perfeito louvor, essa verdadeira adoração. E como forma de gratidão, Senhor, como forma de gratidão, eu quero te agradecer, Pai, através do meu louvor,
através da minha adoração, porque o Senhor me sustentou com a tua destra fiel, o Senhor me colocou de pé, o Senhor me fez andar de maneira triunfante, o Senhor me conduziu em vitória, o Senhor me fez não somente vencedor, mas o Senhor me fez muito mais do que vencedor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, pela vida de cada uma das suas filhas que aqui está nessa noite, que o teu Espírito Santo venha se mover de maneira especial na vida de cada um aqui nesta noite, onde possamos sermos impactados, onde possamos ser marcados pela tua glória, marcados pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo. Ó Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor, porque este amor nos perdoou, por isso nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas iniquidades, transgressões. Venha nos purificar, venha nos santificar, para que possamos nos apresentar diante do Senhor, puros, santos e irrepreensíveis diante da tua face, e que possamos ver, Pai, a manifestação da tua glória. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entregar o louvor, nos ajuda, Senhor, a entregar a adoração, que possamos ter nossos corações gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado de todo mal, o Senhor tem nos protegido de toda peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, o Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro, o Senhor tem nos livrado de toda maldade humana, de toda ação demoníaca. O Senhor tem nos guardado debaixo do sangue de Jesus, e que possamos sempre habitar no teu esconderijo. Pai de amor, muito obrigado. Que seja uma noite de vitórias, que seja uma noite de liberações que vem da tua parte, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, o mais forte que você puder, o mais forte que você puder, e dê rajadas de glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quantos estão aqui felizes por estar mais um dia na presença do Senhor? Firmes e fortes com Jesus, amém? Vamos declarar nessa noite que o Senhor é bom. Aleluia. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor rendem-lhe graças, bendizem-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor rendem-lhe graças, bendizem-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia. Vamos entrar na presença do Senhor com gratidão. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor rendem-lhe graças, bendizem-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é
Declare mais alto porque você está aqui hoje com saúde. O Senhor é bom. Ele é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia, aplauda o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Esse é o momento de colocarmos diante da cruz de Jesus todas as dificuldades das nossas vidas, todas as situações, todas as nossas dores, aquele fardo que você teve que enfrentar durante essa semana, que só você sabe. Esse é o momento de colocar na cruz, porque foi na cruz que Ele levou todas as dores, e foi através desse ato de amor que hoje nós podemos recomeçar. Levante suas mãos, declare assim comigo: eu quero recomeçar, eu quero reconstruir. Aleluia. Então deixe tudo o que passou para trás, porque é tempo de recomeçar. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Declare: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que
olho pra você, olho pra... Ele levou sobre si todas as nossas dores. Vamos cantar bem alto. Vou deixar. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia, glória a Deus. Vamos declarar que Ele é santo, em nome do Senhor Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do
momento fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos, dizer: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. O que significa construir a tua vida em Ti? Significa que quando vir os problemas, quando vir as dificuldades, você vai passar por eles, mas você vai saber que o seu Deus está na sua frente. Você pode dobrar os teus joelhos, você pode derramar as tuas lágrimas, que Ele vai ouvir a tua voz. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro, é um Deus que cuida de cada um de nós. Ei, amado, eu quero que você saiba nesta noite: o teu Deus te ama. Você não está sozinho. E é por isso que nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Já declara: Pra te adorar. foi que nós nascemos. Na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir bem forte a esse Deus aí no seu lugar. Continue adorando, continue exaltando a Ele. Adore, adore ao Senhor. É nosso prazer te adorar, Senhor. É nosso prazer derramar o nosso coração diante do Teu altar nesta noite. É uma honra para nós, Pai, estarmos aqui. É uma honra, Pai, é uma honra poder estar engrandecendo, louvando ao Teu nome. Obrigado por esse privilégio de estar aqui na Tua casa, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida e porque podemos nos apresentar diante de Ti. Glória a Deus, amados, boa noite, amém? Pode sentar, abençoado. O louvor pode ficar aqui mesmo, porque eu vou ser breve. Glória a Deus, que bênção me encontrar com vocês hoje. Ver a família de Deus na casa do Senhor, reunidos para buscar ao Pai. Só gratidão, né, igreja?
Quero agradecer de antemão as felicitações pela vida do nosso pastor, onde foi o aniversário dele. E eu quero já estar agradecendo a cada um que enviou de uma forma carinhosa suas mensagens, que enviou o seu presente, enfim, o seu abraço, o seu beijo, sabe? A gente fica muito grato por todo o movimento de carinho, por toda demonstração de afeto. Isso para nós assim é motivo de muita alegria, porque é o reconhecimento, né, daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Então nós somos gratos primeiramente a Deus e lógico que a vocês por todo esse apoio, por toda esse amor derramado. Então eu gostaria de estar agradecendo a vocês em nome dele. Hoje ele não está conosco, ele está se recuperando de uma gripe forte, mas eu acredito que domingo ele vai estar aqui, né? Vocês sabem que nós estivemos viajando, né, com o irmão Everaldo que me disse, foi muito bom, me diverti demais, porque a Dirce é muito engraçada. O Everaldo é engraçado, mas a Dirce, ela se sobressai, né? Se vocês pudessem ver o que ela me salva, glória a Deus. Detalhes, depois a gente fala, né, outro dia, outra hora, mas estava muito legal, muito gostoso, muita gratidão, Everaldo, só gratidão mesmo, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, né, e dia a dia acrescentar saúde sobre vocês, porque existem amigos mais chegados que irmãos, e o Everaldo disse para nós exatamente isso, amém? Pessoas com quem podemos contar. Em Provérbios, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de hoje, em Provérbios, capítulo 11. Quero agradecer imensamente também, enquanto vocês procuram, a nossa equipe, os nossos colaboradores que servem aqui conosco semanalmente, né? O Lucas, o Fabrício, a Leise, o Regis. Na nossa ausência, eles estiveram aqui cuidando da propriedade, cuidando de vocês, auxiliando em algo que vocês precisassem. Então a equipe estava aqui ativada, ligada no mesmo espírito. Quero agradecer ao Lucas, aos meninos que de pronta mão, né, pintaram aqui o nosso altar, né? O Lucas tinha uma vontade, né, Lucas? Ele falava: Jane, eu quero arrumar aquele altar, porque na filmagem fica um pouquinho borrado, não sei. E ele, com a equipe, providenciou enquanto nós estávamos viajando, né? Vocês percebem aí atrás que nós já estamos mexendo na parte da iluminação. O Lucas, o pastor, o Fabrício, enfim, nós já vamos estar trocando para que tenhamos uma melhor iluminação na igreja, né? Então Deus está fazendo, gente. Deus está fazendo em nós, através de nós, e isso é muito bom. Posso ouvir um amém? Então, só gratidão. A nossa equipe também, de pronta, compraram a cera, enceraram a igreja. A igreja está bonita? Então, vamos agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos que tiveram essa disposição de investir, né, o seu dinheiro, de investir o seu tempo, está cuidando mais do templo do Senhor, né, zelando pelo local onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 24, diz assim. Eu vou ler na minha versão, mas legal que os meninos já colocaram ali no nosso telão. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que devem dar e caem na pobreza. Forte, né? Vou ler de novo. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Amados, eu gosto muito do livro de Provérbios. Eu costumo instruir as minhas discípulas, quando vai começar a ler a Bíblia, a ler Provérbios, a começar por Provérbios. Provérbios é um livro que forja em nós o caráter de Cristo, porque é um livro que nos dá conselhos de como endireitar aquilo que talvez em nossa vida não esteja tão correto diante dos olhos do Senhor.
E também é um livro que nos dá indicações de como agradar o coração de Deus para que haja liberações sobre a nossa vida. E hoje o Senhor está nos dando uma orientação, um conselho, um direcionamento. E Ele está dizendo assim, ó: há quem dê com generosidade, com alegria, com amor. Há pessoas que contribuem realmente como uma resposta de amor e vê aumentar as suas riquezas. Então, quando nós somos pessoas que de maneira generosa, com alegria, com amor, contribuímos, nós vamos ver as nossas riquezas aumentar. De repente, nós não estamos enxergando o aumento, né, de riquezas, de bens. E eu estou falando a respeito do reino natural, fisicamente dizendo, aumentar os nossos bens. E você às vezes questiona-se, por que que eu não estou prosperando? Por que talvez eu não esteja recebendo mais? Então eu gostaria de te incentivar nessa noite, eu gostaria de te orientar a analisar de qual maneira, de que jeito, de que forma você está contribuindo, se é que você está contribuindo. Como que você traz a sua oferta ao altar de Deus? Como você separa lá na sua casa o seu dízimo? Ah, eu tenho que dizimar. Ah, eu vou dizimar porque, né, senão o pastor vai ficar mandando mensagem. Ah, eu vou dizimar, eu vou ofertar, ou eu vou ajudar de alguma maneira alguém. E quando nós fazemos dessa maneira, a Bíblia está dizendo que nós retemos as nossas riquezas. Nós inibimos o acrescentar de prosperidade, porque a Bíblia nos diz que a quem dê generosamente, você vê aumentar as suas riquezas. Mas existem outras pessoas, diga que não sou eu, diga aí no seu lugar, não sou eu, né? Só para a gente saber, para a gente ficar meio que ciente. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, quando a gente retém o que nós deveríamos dar, quando você ouve essa palavra, deveria dar, significa que já não pertence mais a nós. Nós deveríamos dar. Quando você retém o que você deveria entregar, cai na pobreza. Então eu gostaria que você nessa noite buscasse do Senhor essa revelação. A Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Examina o seu coração nessa noite. Qual é a maneira que você está servindo ao Senhor? E se talvez você é aquela pessoa que tem alegria quando, sabe, de repente você já pegou o seu salário, já recebeu algo, você tem prazer, você tem alegria em realmente abençoar o reino, abençoar o seu próximo. Se apropria hoje dessa palavra. A quem dá generosamente, Senhor, sou eu. Eu dou generosamente, eu tenho tanta alegria, eu tenho tanto prazer, eu tenho tanto amor em dizimar, em ofertar, em abençoar o próximo. Gente, dízimo e oferta não tem nada a ver com cédulas, dinheiro, sabia? Tem tudo a ver com resposta de amor. Porque quando a gente ama, nenhum valor é grande o suficiente que você não possa dar. Quando você ama, não existe valor. Amém? Não existe eu não consigo, eu não posso. Eu vou fazer o que precisa ser feito para que a coisa aconteça. Eu vou falar algo para vocês. Que me moveu bastante nessa viagem. Eu e a Dice, o pastor Everaldo, nós saímos um dia à noite lá e fomos para um local cheio de loja. Mulher, vocês sabem, né? A gente gosta de uma loja, não é verdade? É coisa, não sei, coisa de mulher, né, Rose? Viu loja, ó, a gente tá assim, ó. Aí viu loja, nossa, que lindo, né? Enche os olhos. E a gente, logo que entrou, vimos uma loja de semijoias e tal. E a Dice começou a ver muitas pulseiras, corrente. E o Everaldo estava meio que perto. Eu falei: Everaldo, ó, Dice gostou desse aqui, desse. Aí ele olhou para ela de pronto e falou: você gostou? Ela: eu gostei. Aí ele falou: pode levar. Aí ela olhou para ele e falou: mas o valor, né, tipo,
Pode levar, você gostou? Entra, veja, pode levar. Não é o valor, é você. Faz, Então não é o valor, diga, não é o valor. É Ele, é por Ele, amém? Não é o valor, é quem Ele significa para você. O Everaldo olhou para ela e disse, não é o valor. Tá tudo bem, vamos lá, eu vou te dar. Ele ainda falou, eu vou te dar. Você pode dizer isso ao Senhor? Senhor, tá tudo bem, não é o valor. Eu vou dar, eu vou contribuir. Eu vou servir generosamente, com alegria, porque não tem nada a ver com o meu dinheiro, tem tudo a ver com o meu compromisso de amor com o Senhor. Quando você está comprometido com o Senhor, você vai se doar. Você não vai doar, você vai se doar. Oferecer algo que lhe custe. Eu não sei, né? Quantos dias mais o Everaldo vai acrescentar nesse presentinho de trabalho para pagar, Everaldo. Mas enfim, não é o valor, é a pessoa. Diga, é a pessoa. Pessoa de Deus. Amém? Então é a pessoa do Senhor na tua vida. É o quanto você se importa com o que Deus se importa. Ao invés de, quando vamos trazer a oferta, eu já vou ver aqui em casa, hoje é dia do dízimo, final de mês, eu estou sem dinheiro. Gente, vamos parar de verbalizar o que a gente não quer. E vamos atrair, através da palavra, o que nós desejamos. Se apropria nessa noite dessa palavra. Eu sou daqueles que dá com generosidade. Ou eu estou na primeira parte desse versículo. Eu sou daqueles que contribuem com alegria. Então as minhas riquezas vão se multiplicar, porque eu tenho prazer em dar. Eu não sou daqueles que retêm e perdem, tem prejuízo. Porque se você não dá aquilo que não pertence mais a você, o prejuízo vai chegar. E aí vai ser pior. Isso é uma ameaça? Não, é só uma observação. Amém, gente? Você está aí no seu lugar, abre o seu coração, abra sua mente para receber. Você tem desejo de ter uma casa maior, um carro melhor, comprar roupas e viajar. Tudo isso é de Deus, é plano de Deus, sim. Nós temos que viver o melhor dessa terra. Então comece a ser aquele que semeia com generosidade, para que você tenha uma vida melhor e testemunhe isso às outras pessoas. Quando você prospera, você testemunha a grandeza e a riqueza do Senhor sobre sua vida. Amém? Vamos lembrar desse exemplo. Não tem nada a ver com valor, tem a ver com o nível de compromisso que eu tenho com Deus. Porque se eu tenho um nível de compromisso com o Senhor, não importa o valor, entre e compra, querida, que eu pago. O que você quer, Deus? Quer mandar um missionário? Pode mandar, estou aqui, eu vou bancar, está aqui meu dízimo, está aqui minha oferta. Quanto é? Eu não tenho? Dobra o teu joelho. Senhor, tu és aquele que dá semente ao que semeia. Nosso pastor tem o desejo de trocar iluminação. Senhor, eu quero fazer parte. Se possível, eu quero fazer até sozinho. Manda semente aqui, Pai. Manda semente que eu não vou reter. O que não é meu não vai ficar para mim. O que é do Senhor eu entrego. Começa a orar, começa a clamar. Eu já tenho dado generosamente. Então se aproprie da promessa. Diga, Deus, o Senhor diz que quem dá generosamente aumenta as suas riquezas. Eu me aproprio dessa verdade, porque a tua palavra não volta vazia. Ela causa o efeito pelo qual ela foi enviada. E eu quero nessa noite te desafiar. Se você é a pessoa da primeira parte do versículo, se você é aquela pessoa que não olha para o valor financeiro, mas tem esse nível de compromisso com o Senhor aí no seu lugar, separa o seu melhor. Separa assim o seu dízimo, separa assim a sua oferta. Talvez você veio desprovido hoje, mas começa aí a falar no seu lugar: Deus, eu desejo trazer à tua casa dízimos, ofertas. Prepara sementes para mim. Eu não quero ficar nessa esfera do eu gostaria muito, mas eu não consigo. Se você gostaria, você vai conseguir, porque Deus honra essa atitude. Amém? Nós vamos agora entregar o envelope. Se você trouxe
o seu cartão, precisa das máquinas. A Luana está ali, o Everaldo está ali. Levanta sua mão bem alto, sabe? Eu quero essa oportunidade de derramar minha generosidade, o meu amor. Eu quero ofertar nessa noite. Não importa o valor, Senhor. O que importa é que nós estamos em aliança contigo. Ali atrás, Luana, ó, a Jana. E vem para frente com alegria. Quando você vier trazer a sua oferta, vem assim, Senhor, é um ato de generosidade, é um ato de amor. Eu quero entregar mais, eu quero fazer mais para o Senhor, pelo meu próximo. Eu quero ter um coração desprovido, aberto. Amém? E o Senhor vai honrar a atitude do seu coração. Se você já preencheu seu envelope, se você já arrumou tudo certinho, vem pra cá, vem trazer sua oferta pro altar, enquanto a gente vai cantar essa canção. Ao ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que pra muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti cobre o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Glória a Deus. Se você puder ficar em pé aí no seu lugar, estender suas mãos como um ato de autoridade, de liberação. Vamos realmente estar fazendo disso um ato profético, liberando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que está em casa, aquele que está ofertando lá na sua casa, aquele que está fazendo seu Pix, aquele que já fez. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós viemos à tua presença com o nosso coração cheio de amor. Não são valores humanos, mas é porque reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos o teu senhorio, nós reconhecemos que o Senhor está acima de tudo, no governo das nossas vidas. É o Senhor quem nos faz prosperar, é o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem abre os caminhos e que vem suprir as nossas necessidades. É o Senhor quem não permite que de nada tenhamos falta. E somos gratos a Ti. Nós não estamos fazendo nada. Apenas, Senhor, devolvendo o que o Senhor já tem nos dado. Nós só estamos, Pai, respondendo a este tão grande amor, que é ofertar, é dizimar, é cuidar do teu reino aqui na terra. Pode contar conosco sempre, Pai. Pode contar com os empresários desta igreja. Pode contar com os profissionais liberais. Pode contar com os assalariados. Pode contar conosco, Pai, com o jovem, com o adolescente, com a criança, com o homem e a mulher. Nós estamos aqui com o nosso coração voltado a Ti, nos quebrantando diante do Senhor, crendo na promessa. O Deus da sementeira nos dará sementes para que tenhamos e possamos plantar, lançar a terra, e veremos o fruto do nosso trabalho, porque o Senhor é conosco e de nada teremos falta. Diga isso no seu lugar: de nada eu terei falta. Eu sou aquela pessoa que dou, contribuo generosamente, e as riquezas me alcançam. E as riquezas me alcançam nessa noite, Pai. Como autoridade espiritual sobre a tua igreja, eu ministro que as riquezas alcançam a vida de todo aquele que crê. E como um ato de fé, dizimam, ofertam, confiando no teu nome. Abençoa cada irmão, Pai, que tem mantido o teu reino. Abençoa cada dizimista, cada ofertante. Vem, Espírito Santo, ministrar o coração daqueles que ainda não receberam essa revelação, e ajuda-nos a continuar
na caminhada contigo, Deus. É o que nós te pedimos nesta noite. E te damos graça desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos? Aplaudam o Senhor pela sua vitória financeira. Glória a Deus. Amados, enquanto a Leise já está vindo, eu acho que ela já está vindo, ela vai ministrar uma palavra para nós a respeito de oração. Eu vou estar orando pela vida dela. Eu gostaria apenas de confirmar e afirmar que amanhã nós vamos ter a nossa reunião com os jovens e adolescentes das 7h30 às 20 horas. Então, se você tem filhos de 12 acima, por favor, traga, envie, né? Peça para estar aqui conosco. Nós vamos estar aqui, você jovem, você adolescente, vamos estar aqui nesse período de busca, de entrega. Ezequiel, é nós, hein? Amanhã. E eu quero ver vocês aqui, ok? Traga seus filhos, contribua, orem por nós, orem pelo ministério, com jovens e adolescentes. Amém? Nós carecemos das suas orações. Tudo bem, Leis? Tudo ótimo, graças a Deus. Minha discípula amada, vamos orar. Amém. E abençoar a vida dela, que ela vai estar trazendo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, a tua serva se posiciona diante de ti para falar a respeito dos teus santos oráculos. Que ela venha, Senhor, ser usada pelo teu Espírito Santo. Que a palavra venha de encontro aos nossos corações e ministre a nós. Enche os céus, enche, Senhor, esse lugar. Que os céus desçam aqui, através daquilo que ela vai falar, que não vai ser algo dela, mas de ti, Pai. Eu creio nisso. Esse lugar já está preparado pelo Senhor, Pai. Esse lugar já está na sua dimensão e não na nossa. E o nosso coração está totalmente rendido a ti, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Então diga amém bem forte. Amém. E receba a serva do Senhor com palmas. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Estou muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de entregar uma palavra de Deus para o seu coração. Estou muito feliz, quero de primeira mão agradecer a vida do nosso pastor, de ter confiado, né, essa grande responsabilidade de entregar uma palavra de Deus para o seu coração. O pastor, ele colocou lá no Face, né, na legenda que eu estou fazendo a universidade do iHope. E eu, antes de começar a dar a palavra para vocês, eu quero explicar um pouquinho a respeito do que é o iHope, né? O iHope, na verdade, é uma sigla que significa International House of Prayer, que quer dizer Casa de Oração Internacional. Está localizado lá nos Estados Unidos e eles são movidos por um propósito de adorar e interceder 24/7. O que seria isso? Existe oração e adoração todos os dias, 24/7. E é incrível, porque nesse momento eles estão lá, adorando e louvando até a volta do Senhor Jesus. E eles também têm uma universidade, no qual eles têm o objetivo, né, de preparar a Igreja de Cristo para viver na perspectiva bíblica, de viver a Bíblia como um estilo de vida. E é essa universidade que eu estou fazendo. Já faz 7 meses. Na verdade, eu comecei no ano passado. Aí eu dei uma pausa. E por direcionamento de Deus, eu retornei esse ano. E a primeira matéria que eu estou fazendo neste ano é sobre oração. O nome da matéria é Crescendo em Oração. E, gente, a minha vida de oração mudou completamente. A minha vida de oração, ela deu uma guinada, assim, ó, subiu num nível. E eu estou muito empolgada, porque quando você vive algo, você tem propriedade de você compartilhar isso com outras pessoas. Então eu quero poder compartilhar com vocês um pouquinho do manado que eu tenho recebido, né? Essa ministração de hoje, a aula, ela dura 1h30. Então eu tive que fazer um resumo, mas eu pedi para o Senhor, Espírito Santo, que a mesma essência do que eu recebi, que eu possa compartilhar com a Igreja de Cristo, para que eles possam viver uma vida de oração
na intimidade, que possam receber autoridade. Eu creio que muitas chaves estão sendo liberadas hoje sobre a sua vida, sobre você que se propôs a estar aqui para receber dessa palavra que vai dar uma guinada na sua vida, assim como está sendo na minha. Em nome de Jesus. Amém? Mas antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês os meus materiais. O pastor me incentivou bastante. Não, tem que mostrar os materiais sim. Mostra os materiais para o pessoal ver o quanto é legal e para também motivar você. Eu quero te motivar nessa noite a você estar comprometido, não somente fazer uma universidade, né, sobre a palavra de Deus, mas que você tenha a motivação de ter prazer em buscar ao Senhor, em ter prazer em se aprofundar nas verdades do reino, e que você possa, assim como eu me sinto, sentir essa empolgação santa para você poder compartilhar. Uma das coisas que eu aprendi durante as aulas é que o compartilhamento faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, tudo aquilo que a gente recebe, nós precisamos nos aprofundar, estudar, vivenciar e compartilhar. Então, o que está acontecendo aqui faz parte do processo do meu aprendizado. Estou compartilhando com vocês aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei e aquilo que está sendo vivo dentro de mim. Amém? Então, quero incentivar vocês. Eu estou lendo 2 livros. O primeiro livro é esse aqui, O Intercessor. Esse livro é do Norman Grubb. E ele fala do testemunho de um rapaz chamado Reese, que assim como eu e você, uma pessoa comum, começou a ter experiências com Deus através da oração. Eu ainda estou no início do livro, então eu estou ainda fazendo parte do processo dele, do encontro ainda, mas já está sendo tremendo o quanto ele está sendo movido pelo Espírito Santo sem saber, né? Eu estou nesse nível aqui do início deste livro. O outro livro que eu estou lendo é esse de Billy Humphrey, que é o Sem Cessar, uma introdução à oração noite e dia, que tem a ver com a casa de oração, né, sobre essa visão que eles tiveram, Michael Bickle, né, que teve essa visão de poder fazer um lugar onde pessoas, fazendo turnos, né, grupos de pessoas vão tendo turnos e eles vão revezando e orando e adorando sem cessar. Agora você imagina, meu Deus, será que isso é possível? É possível, porque há mais de 23 anos a casa de oração existe. E eu quero te dizer uma coisa, o que está acontecendo lá, acontece agora no céu. Então eles estão se preparando porque na eternidade é o que vai ter, oração e adoração, amém? E esse aqui, gente, é o meu pergaminho que eu falo. Olha o tamanho da apostila. Aí o pastor, abre a apostila para eles verem que você anotou tudo. Ó, vou abrir para vocês verem que eu tô. Ó, tem tudo anotado, gente. Tudo anotado, porque, gente, é muita revelação. A aula de hoje, a ministração que eu vou dar hoje para vocês, ela tem apenas 6 páginas. E eu anotei as 6 páginas, só para vocês terem a noção. Mas é muito conteúdo bom, gente. Isso me libertou tanto na minha vida de oração. Então quero te incentivar que você possa reter todo esse conhecimento que você vai receber hoje. E assim como eu aprendi, hoje você está recebendo de algo. Que você possa se aprimorar, que você possa estudar mais, que você possa se aprofundar, para que você possa criar isso como uma vivência, como um estilo de vida, para que quando você tiver que compartilhar, você tenha autoridade na hora de compartilhar para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu vou começar aqui com 2 perguntas. 2 perguntas básicas. Eu gostaria que você refletisse aí do seu lugar. Primeira pergunta é: com quem no mundo você acha que está falando? E a segunda: quem no mundo você pensa que é? 2 perguntas. Você às vezes vai ficar pensando aí, mas o que isso tem a ver? E essas 2 perguntas, elas vão ser a base da ministração de hoje. Primeira verdade que eu gostaria que você saísse daqui convicto é que a oração,
ela é totalmente ligada à intimidade e à autoridade. Diga intimidade e autoridade. Intimidade de conhecer a Deus e autoridade de viver a experiência que te dá propriedade de falar sobre quem Ele é. Então a oração, ela tem esses dois fundamentos muito importantes. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso que nós iremos ser ministrados hoje. E antes de nós entrarmos para o versículo, eu queria responder uma pergunta. Por que muitos cristãos não têm prazer na oração? Isso eu me perguntei há um tempo atrás. Porque eu era uma dessas pessoas que não tinha prazer na oração. Eu era uma pessoa assim. Até o momento em que eu me propus e falei, Deus, eu quero aprender. Eu quero me aprofundar. E quando eu disse sim, eu comecei a ter experiências incríveis da parte do Senhor. Então, por que muitos cristãos não têm prazer na oração? Então, quero te dizer uma coisa hoje. A agenda do diabo, ele é mentir. Ele é o pai da mentira. E ele, o que ele quer fazer? Ele quer mentir para você sobre a capacidade de Deus e sobre o coração de Deus. Por isso que você não encontra prazer na oração. Porque o diabo, ele fica todo o tempo sussurrando nos seus ouvidos. Você acha mesmo que Deus vai te ouvir? Você acha mesmo que Deus vai te atender? Você acha mesmo que Deus vai perder tempo com isso? Ou então, ele vai começar a mentir sobre o coração de Deus. Deus, ele tem muita coisa para fazer. Você acha que ele vai se preocupar com você? Muitas das vezes, a vida de oração das pessoas estão enfraquecidas porque elas estão dando lugar às mentiras do diabo sobre quem Deus é. Então eu gostaria que nesse momento você colocasse a mão na sua cabeça e dissesse assim comigo: em nome de Jesus, nessa noite, eu recuso todas as mentiras do diabo que veio sobre a minha mente, em nome de Jesus. Porque hoje, você vai sair daqui convicto, e você vai sair daqui forte, conhecendo o Deus a quem você ora. Uma frase muito interessante que eu ouvi essa semana foi: o mais importante não é o que você ora, o mais importante é para quem você ora. É você saber com quem você está falando. E muitas das vezes também, os cristãos, eles não têm prazer na oração. Por quê? Porque as experiências da vida, às vezes, acabam influenciando na sua oração. Então, eles acabam tratando Deus com base nas experiências que vivem em sua vida. E isso reflete com o Senhor. Isso também é dar lugar à mentira do diabo. Vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa teve um problema com paternidade. Possivelmente, ela vai ter um problema pessoal com Deus. Não vai ver Deus como um pai. Ela não vai ter prazer de falar com Deus como o pai. Ela vai falar com Deus como se fosse um Deus de longe. Então nós precisamos acreditar em quem Ele diz que é. Essa é a sua função. Acreditar no que Ele diz que é. Se Ele é pai, acredite, Ele é pai. E Ele é um pai muito bom. Ele não é o pai que você conheceu aqui na terra. Ele é um pai bom. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Ele é infinito. Imagina quando você tiver a revelação de quem Deus é para você. A sua forma de olhar para Deus vai ser totalmente diferente. Você vai sentir tanto prazer em estar mais com Deus do que propriamente com as pessoas. Porque o seu prazer é estar com o Senhor
porque você conhece, você acredita naquilo que Ele é. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Capítulo 11, verso 6. É um versículo muito conhecido, mas hoje eu gostaria que você olhasse para ele com outros olhos. Hebreus 11, capítulo 6. Tem como colocar no telão para nós? Não? Obrigada. Então vamos lá, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Olha só. E que é galardoador dos que o buscam. Pode deixar no telão, tá? Olha só essa verdade. Ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Precisa ter fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe. Aqui está a palavra. E essa parte do galardoador, ela é muito incrível. Por quê? Galardoador significa recompensador. Mais uma qualidade, mais um atributo de Deus. Ele é recompensador. Tem uma frase que diz assim: a glória de Deus é esconder um assunto e a glória de reis é descobrir. Deus, Ele quer ser encontrado por nós. É tão interessante, temos alguns pais aqui que têm crianças. Quando os pais estão brincando com as crianças de esconde-esconde, eles não vão se esconder num lugar impossível da criança achar. Porque a graça, ele se esconder num lugar assim, totalmente, que a criança já vai ver ali, ah, você está ali. Por quê? Porque ele quer ser encontrado. A graça da brincadeira é a criança encontrar ele rápido. Com Deus é a mesma coisa. Deus, Ele está aqui dizendo para mim e para você que Ele quer ser encontrado por você no lugar de oração. E isso é muito lindo, saber que o Senhor é recompensador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então você vai ter a revelação de quem Ele é, a partir do momento que você vem até Ele com fé, que a gente vai falar o que significa fé, e quando você se aproxima dEle crendo em quem Ele é. Então o conhecimento que nós estamos falando aqui hoje, ele é a base para que nós possamos crescer na intimidade e na autoridade, através da oração. Por quê? Porque hoje, gente, há muita confusão no meio das pessoas sobre quem é Deus, sobre como Ele é, como Ele faz e principalmente quem nós somos para Ele. Essa parte do quem somos para Ele é muito forte. É muito forte. O Mike Bickle, ele não é essa ministração, é uma outra. Ele falou assim, ele deu uma dica. Quando você estiver orando a Deus, ao invés de você pedir algo para você, peça para que o Senhor abra os teus olhos para que você possa saber o que Ele acha de você. Ao invés de você pedir coisas para você, mas que você peça para Deus: Deus, me faz enxergar o que o Senhor vê em mim. Me faz enxergar o que eu sou para o Senhor. Isso é libertador. Por quê? Porque o diabo a todo custo, ele vai colocar mentiras na sua mente. A respeito não só de Deus, mas de você também. De que você é um rejeitado. De que você é um zero à esquerda. De que você é pequeno. De que você não tem valor. Só que Deus, Deus é maravilhoso. E hoje Ele está renovando os nossos pensamentos, Ele está renovando a nossa mente a respeito de nós.
E eu quero profetizar que a partir do momento que você se colocar neste lugar de oração, a sua vida vai mudar completamente. Uma vida difícil, uma vida às vezes pesada, vai se tornar leve. Porque você não é conduzido pelo que as pessoas dizem de você, mas pelo que o Senhor diz de você. E aí a gente está aqui no versículo de Hebreus e fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então existe uma condição. Nós precisamos ter fé. E fé significa confiança. Confiança. E a confiança, ela não é adquirida da noite para o dia. Não. Ela é dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Se você quer agradar a Deus, faça um voto de confiança ao Senhor e diga ao Senhor: é dia após dia, Senhor. Pode o mundo desabar, mas o nosso encontro vai acontecer todos os dias, porque eu quero ser movido através da minha fé. Eu quero aumentar a minha fé e eu quero ser movido no sobrenatural de Deus, no meu momento de oração, através da minha confiança no Senhor. Uma coisa interessante é que a confiança é o nosso conhecimento silencioso. A confiança, ela é adquirida entre eu e Deus. Então é algo muito pessoal. É muito pessoal. Deus é um Deus pessoal, gente. Às vezes nós temos uma mentalidade de que Deus é aquele Deus de longe. É o Deus que está lá no trono. Ele está lá, olhando para as pessoas. Realmente vai se importar comigo? Realmente Ele vai se importar com você. E não importa como você está, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Então eu quero te dizer que a fé que nós estamos vendo em Hebreus aqui, ela levanta a revelação de Deus. A fé vai nos mover para essa revelação. Sem fé é impossível agradar. Porque sem fé você não vai conseguir enxergar o Senhor. Sem fé você não vai conseguir ter o conhecimento de Deus. Saber quem Ele é. Então, que a partir de hoje nós possamos nos encher de fé. Nos encher de confiança dia após dia. E nós temos o versículo que diz que como a gente alimenta a nossa fé? Lendo a palavra. Dia após dia. Dia após dia. E a fé vai sendo renovada. Eu fiz um propósito com Deus quando eu voltei da viagem que eu fiz para ver o meu pai na Bahia. O Senhor me deu um direcionamento para que eu fizesse devocionais ao vivo, 6 horas da manhã, todos os dias, durante 3 meses. E eu terminei esse voto antes de ontem. E foi tão interessante, porque eu estava lá lendo a palavra todo dia. Orava, lia a palavra, tinha um momento que eu explicava aquilo que o Espírito Santo tinha revelado ao meu coração. E em uma dessas lives, Deus me surpreendeu muito. Porque no início ninguém participava. Ninguém participava da live. E eu falei: Deus, se uma pessoa for movida para viver uma vida assim, para mim já valeu a pena. Já valeu a pena. E eu passei praticamente o primeiro mês inteiro sem ninguém ver a live. E eu lá todo dia fazendo a live, lendo a palavra, orando a Deus, como se eu estivesse fazendo para uma multidão. Eu falei: Deus, isso aqui vai chegar. Eu creio que vai chegar em alguém. E no segundo mês, uma amiga minha de escola, que estudou comigo muitos anos atrás, me encontrou. E aí ela me encontrou lá na live e começou a assistir a live. E foi 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando eu vi, ela estava todo dia comigo nessa live, se enchendo de fé, enchendo da palavra, confiando em Deus.
ali dia após dia. Gente, ela não mora aqui no Brasil, ela mora lá na Espanha. Olha onde foi chegar a live. Deus tratou o coração dela. E eu, sem saber, comecei a discipular ela lá da Espanha. E hoje ela está com o batismo já marcado para ela se batizar nas águas. E eu fiz uma live do Espírito Santo, ministrei o Espírito Santo da live. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor está mandando, vamos fazer. Ministrei, fiz uma live ministrando sobre o Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo é assim, você tem o Espírito Santo se você fazer isso. Se você fazer isso agora, se você crê em Jesus, crê que Jesus te salvou, você vai ter o Espírito Santo agora. Ministrei o Espírito Santo na live. Nunca fiz isso na minha vida. A menina não foi batizada no Espírito Santo? Lá da Espanha? E segunda-feira a gente vai fazer uma live lá no Instagram para ela contar o testemunho, Jana. Olha, valeu a pena. Porque eu creio que Deus colocou no meu coração para alcançar a vida dela. E muitas outras pessoas. Depois outras pessoas foram vindo, foram participando. Mas aquilo encheu meu coração de fé, que eu falei, Senhor, eu quero motivar mesmo. Eu quero inspirar mesmo a ter essa empolgação pelas suas coisas. Porque, gente, infelizmente, as pessoas estão tão empolgadas com as coisas desse mundo. Era para esse lugar estar cheio. Era para esse lugar estar entupido de gente. Mas as pessoas estão tão empolgadas com a festa do peão, com os cantores, não com o cintão, né, Jana? Com a bota. Todo mundo está empolgado com isso. Mas e quando é as coisas de Deus? Vou ver. Ai, gente. Dá uma tristeza no coração, né? Um descaso com Deus. Meu Deus, Senhor, eu não quero estar nesse lugar. Isso foi um voto que eu fiz para Deus. Deus, eu não quero. Eu não me conformo em estar num lugar assim. Eu quero estar num lugar onde a minha fé é renovada todo dia. Então, todo dia eu tenho uma experiência. Esse mês de abril, eu li todos os dias o livro de Atos. Gente, Atos é incrível. Porque a cada dia que os discípulos e os apóstolos viviam, era uma experiência. Eu falei, Deus, eu estou lendo isso aqui. Eu quero viver isso aqui. Eu quero viver isso. De eu orar num lugar e saculejar tudo. Eu quero. Mas e a geração de hoje? O que eles querem? Eles querem se mover na oração? Eu oro. Essa semana, inclusive, orei por isso. Falei, Senhor, desperta. Desperta essa geração. Para que eles se voltem a esse lugar onde você se empolga. Onde as pessoas vão dizer, ele é louco. Eu sou louca mesmo. Glória a Deus. Porque eu amo Deus. Porque só eu sei o que Ele faz comigo todos os dias. E é um lugar onde eu nunca mais quero sair. Eu falo isso direto para o Senhor. O Senhor é um lugar que eu nunca mais quero sair. Então, para a gente concluir esse versículo, fé é confiança. Fé é todos os dias. A confiança é construída todos os dias. Então, o seu relacionamento com Deus, a sua vida de oração tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 41 e 42. Põe para nós. 11... só vou a parte de Jesus falando. Olha só, olha o que Jesus disse. Pai, graças te dou por haveres ouvido. Eu vou ler aqui minha tradução. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu já sabia que o Senhor sempre me ouve. Jesus sabia quem era Deus. Eu já sei. Mas eu sei que o Senhor se agrada quando eu falo, né? Ele se agrada quando saem as palavras da minha boca. Porque o Senhor sabe os nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que está aí na sua mente. Mas a alegria de Deus é poder ouvir você falando com Ele. A alegria de Deus é ver o suar da sua voz, falando com a sua boca. Essa é a alegria do Pai.
Abre para mim agora Efésios, capítulo 1, a partir do verso 16. Eu vou ler do meu aqui, mas vocês podem acompanhar ali, tá bom? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, olha só, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. A fé traz revelação, revelação do pleno conhecimento de Deus. E esse conhecimento ilumina os seus olhos. Então, seus olhos espirituais são abertos. E você começa, no seu momento de oração, a contemplar a glória de Deus. A glória de Deus. Então, às vezes, a nossa vida inconstante de oração, ela é o resultado da nossa fraqueza do conhecimento de Deus. Então, nessa noite, eu gostaria de deixar uma frase. Você se torna aquilo que você contempla. O que você tem contemplado? Aonde estão seus olhos? Melhor dizendo, aonde estão seus olhos? Estão no autor e consumador da sua fé? Ou estão nos problemas, nas pessoas, à sua volta, no seu trabalho? Onde estão os seus olhos? Isso também tem a ver com a sua identidade. Uma coisa que eu ministrei muito nas lives. Quanto mais a gente se encontra com Deus, mais a gente se torna como Ele. Quanto mais a gente tem encontros com o nosso Pai, nós vamos nos parecer mais com o nosso Pai. Então, por que às vezes você está muito irritado? Por que às vezes você está mentindo demais? Por que às vezes você anda muito preocupado? Como está os seus encontros com o Pai? Então isso tem que trazer reflexão para a sua vida. Diga assim comigo: eu tenho que me alimentar daquilo que Deus é. Então, a partir de hoje, o conhecimento de Deus, ele vai te transformar. Você vai ser uma pessoa mais amorosa. Você vai ser uma pessoa bondosa. Você vai ser uma pessoa misericordiosa. Você vai ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vocês perceberam que o conhecimento de Deus, ele é muito importante quando nós falamos sobre oração? Porque quando nós conhecemos a Deus, até a nossa forma de orar vai mudar. Não vai ser aquela oração vazia. Vai ser uma oração segundo o que Deus quer ouvir. Porque também, isso é um ponto importante. Nós devemos orar aquilo que Deus quer ouvir de nós. Porque é fácil você ir falar com Deus só para Ele te dar as coisas. Mas e quando você chega até Deus e pela revelação que você tem dEle, começar a orar aquilo que Ele quer ouvir de você? Imagina que tremendo, que poderoso é você orar à vontade de Deus. É desafiador? É desafiador. Porque muitas das vezes não é a sua. Mas é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Gostaria agora que abrissem Mateus, capítulo 16, verso 13, a partir do verso 13. Eu vou ler da minha Bíblia aqui, tá? Beleza. Vamos lá. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que
é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Uau! Mas meu Pai, que está nos céus, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha só, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Uau! Quando eu cheguei nessa parte da ministração, eu fiquei assim. Porque a gente lê várias vezes. E às vezes a gente não tem uma revelação assim, né? Mas quando eu li dessa vez, o Espírito Santo abriu os meus olhos de uma forma, eu falei, meu Deus, primeiro de tudo, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? A pergunta de Jesus mais ou menos é assim, você baseia sua fé naquilo que os outros dizem sobre mim? E essa é a pergunta para você hoje. Você baseia sua fé naquilo que os outros falam dele? Ou você baseia sua fé naquilo que você vive com ele? Gente, quando isso chegou em mim, meu Deus, eu gosto, porque faz eu ser melhor, faz eu aprender. Ei, Leisiane, misericórdia. Eu vou contar uma experiência minha, bem rapidinho, a gente já continua. Antes de eu começar essa aula esse ano, né? Antes de eu voltar pro I Hope, eu passei por uma crise pessoal minha. Eu estava passando por uma crise. E eu estava, assim, muito com raiva. Uma raiva, assim, dentro de mim. Sabe? Uma raiva de... eu preciso fazer. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer isso. Meu Deus. Eu faço, só faço. E eu estava super brava, assim, com Deus. E aí, um dia, eu estava tão, assim... cheia, sabe, de tudo, parece que estava tudo vindo para as minhas costas e me trazendo tudo para baixo, assim. Eu fui para uma sala aqui da igreja, eu fui chorar para Deus. Falei, Deus, não estou aguentando não sei o que está acontecendo. Eu estou com esse sentimento, tipo, eu só faço, e parece que a gente não vê o fruto de nada que a gente está fazendo e não sei o que, e eu lá brava com Deus. Do nada, o Espírito Santo, como eu amo o Espírito Santo. Ele com a voz tão mansa, ele tão amoroso. Espírito Santo. Ele falou assim, eu não te chamei para fazer. Eu te chamei para ser minha. Eu te chamei para estar comigo. Você não é tipo minha funcionária. Vai e faz. Vai lá orar pela Esther. Vai, faz isso. Não. Ele me chamou para estar com ele. E aí, depois desse dia, eu fiquei, né? Meu Deus. Como a gente é, né? No dia seguinte, eu estava fazendo almoço, né? Para os funcionários. Que delícia. Eu amo cozinhar, já. Profetizo. Gente, eu amo cozinhar, porque eu tenho aprendido que a gente tem que profetizar. Em nome de... Exatamente, prontamente, né? Não, uma coisa que eu aprendi é que assim, a gente precisa adorar o Senhor em todo tempo. Então, quando você estiver fazendo uma coisa que você não gosta, você começa a adorar o Senhor em vez de reclamar. Então você vai, Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu essa oportunidade de aprender a fazer arroz, me deu a oportunidade de aprender a fazer o café. Senhor, eu já profetizo em nome de Jesus, Senhor, nada vai fazer mal para a vida deles, em nome de Jesus. Aí você vai orando, vai... em nome de Jesus, você vai profetizando, sem reclamar. Adorando ao Senhor, aí põe uma música lá, vamos adorar a Deus, e vai orando, e vai clamando, né, para não reclamar.
Aí, nesse dia seguinte, depois que o Espírito Santo deu essa palavra básica ao meu coração, eu estava lá fazendo arroz, do meu jeitinho. O Espírito Santo falou comigo. E a forma como o Espírito Santo fala comigo, ele fala audivelmente, eu ouço mesmo uma voz falando comigo. É a forma como ele fala comigo, né? Com você pode ser diferente, mas comigo é dessa forma que ele fala. E aí ele me falou para fazer 3 coisas. Assim, muito... 3 coisas. Primeira coisa. Cancela a faculdade. Para quem não sabe, eu estava fazendo faculdade de moda. E, na verdade, eu estava fazendo essa faculdade, eu nem perguntei para Deus se era para me fazer a faculdade. Eu falei com a Jana essa semana sobre isso. Eu não tinha perguntado para Deus se era para me fazer faculdade de moda. Eu falei, vou fazer porque é uma realização para mim. É o meu sonho desde a minha adolescência. Então, eu vou fazer essa faculdade. Não perguntei nada para Deus, eu fui fazendo. Fiz aí um semestre da faculdade. E aí, a primeira coisa que o Espírito Santo fala, acabou a faculdade. Eu falei, melhor obedecer. Vamos obedecer, né? Aí lá vai eu, já vou cancelar a faculdade e tal. Cancelei. Segunda coisa, você vai voltar para a universidade que você parou. Eu falei, eita glória. Então tá, né? Pois lá, vou voltar para a universidade. Falei, glória a Deus, vou voltar. E o terceiro, eu vou contar o testemunho mais para frente. Porque tá no processo. Tá no processo. Janaína do céu. Tá no processo. Então, comecei a estudar, gente. Eu vou ser sincero para vocês. É um desafio porque você tem que parar tudo para você se dedicar. Só que todo mundo, né? Todo mundo é muito corrido. Todo mundo tem tempo para tudo. Todo mundo tem tempo para tudo. Mas não tem tempo para parar e aprender da palavra. Pelo menos eu era assim. Eu, digo de mim. Né? Cada um examine-se a si mesmo. Mas eu de mim era isso. É porque eu tenho que fazer isso? É porque eu tenho que fazer... Lembra do fazer. Eu sou muito assim. Eu gosto de fazer tudo, mas depois eu olho pro final do dia e não faço nada. Aí eu fico mais frustrada, porque não dei conta de nada. Mas, por que eu tô querendo dizer isso para vocês? Porque num momento que eu mais precisava, para onde eu fui? Para oração. E aí, a partir desse momento, parece que o Espírito Santo me deu um estalo. Pá! Uma chave se abriu. E aí, a primeira matéria, oração. Oração. E às vezes é algo tão básico, né? E se a gente olhar para a palavra, os discípulos, quando estavam com Jesus, não pediu para Jesus ensinar eles a pregar. Não pediu para Jesus ensinar eles a curar as pessoas. Não pediram para Jesus, como que nós expulsamos esses demônios, Jesus? Ensina aí, como é que faz? Não, eles pedem para Jesus sobre oração. Então a oração, gente, ela é muito importante. Muito importante. Então eu quero te incentivar a partir de hoje você mudar totalmente a sua vida de oração com Deus. Porque Deus, Ele está sim, muito engajado e muito animado em te ver nesse lugar. Porque os mistérios dele, tem muitos para a gente descobrir. Mas só na oração. Então, aqui, nessa questão de Mateus 16, 13 ao 19, eu quero falar de 2 pontos. Pedro fala quem Jesus realmente é, né? Aqui no 16 ele fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Pedro conheceu. Pedro entendeu. Ele teve a revelação. E aí, quando ele teve a revelação, olha o que Jesus faz. Sobre você edificarei a minha igreja, porque contra você o inferno não vai prevalecer. O que diz sobre isso aqui? A autoridade que você adquire quando você sabe quem Deus é.
Quando você sabe quem Deus é, Deus te dá a chave, a autoridade, mas a unção, para que quando você ore, o que esteja ligado na terra, está ligado no céu. Você tem a autoridade. Então hoje o Senhor está entregando chaves aqui. Chaves aqui. Porque Ele vai abrir o seu conhecimento essa semana. Eu estou profetizando aqui, em nome de Jesus. O Espírito Santo está abrindo mentes aqui para que vocês recebam da revelação total de quem Deus é de verdade. Não é um Deus que as pessoas falam. Assim como Jó diz, eu te conheço de contigo andar, não do que as pessoas falam, que as pessoas podem falar algo superficial, mas eu experimentei, eu vivenciei, eu sei quem Deus é. Amém? Então, nós temos que ser uma igreja construída sobre a verdade que é Jesus, uma igreja vitoriosa e poderosa na oração. Nós precisamos tomar o nosso lugar de direito. Você faz parte dessa igreja. Você é edificado, você faz parte. Você faz parte da igreja. E contra nós o inferno não vai prevalecer, porque se levanta um povo com autoridade na oração. Você é imbatível. O inferno treme de medo. Treme de medo quando a igreja se levanta para orar. Porque há um poder liberado sobre nós. Há um poder liberado sobre nós. Então já chegou o tempo, e é o tempo da gente entender que nós precisamos sair do cristianismo de defesa e começar a entrar no cristianismo de ofensa. O diabo tem que recuar quando a gente começar a orar. Então a oração, ela tem o poder na mão da igreja. E você tem esse poder. Você tem esse poder porque você faz parte da igreja. Mas como você adquire autoridade? Primeiro, com a intimidade. Sem intimidade, sem conhecimento de Deus, sem saber quem Deus é, o que Ele faz, não vai funcionar. Então eu gostaria nessa noite de dar para vocês a estrada para que você chegue ao conhecimento de Deus. Essa aqui é a receita do bolo. Ai, Lei, você falou sobre o conhecimento de Deus, que eu tenho que ter o conhecimento de Deus, mas como que eu faço para conhecer? Como eu faço para chegar a esse conhecimento? Então eu vou dar aqui a resposta para você, que está lá em Provérbios capítulo 2, verso 1. A receita está toda aí. Então preste bastante atenção, porque agora você vai começar nessa caminhada de conhecimento do Senhor para você. Então diz assim: filho meu, olha só, então isso é para os filhos. Quem é filho aqui? Então você é filho, então isso é para mim e para você. Diz assim: se receberes as minhas palavras, olha só, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos por partes. Primeira condição, através de Provérbios 2. Quando nos posicionamos os nossos corações para andar em obediência, vai ser muito mais fácil a gente receber a palavra e obedecer. Então, não adianta nada você vir aqui hoje, você está ouvindo a palavra, mas você não obedecer a palavra. Sair por aqui, entrar por aqui, sair por aqui. Não vai adiantar, você não vai ter conhecimento de Deus. Então, tudo aquilo que você recebe da parte do Senhor, você precisa se posicionar em obediência. Você precisa obedecer.
você precisa adquirir este hábito de receber e obedecer. Quando você recebe da palavra, também já é uma prática de obediência, porque você acreditou, trouxe para o seu coração. Agora você tem que viver. Certo? Então, receber já é uma prova de obediência. Então, se você está aqui, estou com o coração aberto, crie, quero viver isso para mim, quero acabar com o diabo, com o inferno, através da minha oração, então, a partir de hoje eu me posiciono. Essa é a primeira condição. Então, a primeira condição é receber da palavra em obediência. Segunda condição, meditarmos na sua palavra. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, preenchendo a nossa mente com ela. Então, não adianta nada a gente querer conhecer a Deus se a gente não lê a Bíblia. Não adianta. Nós precisamos trazer a palavra à nossa mente. Assim como nós vemos aqui, tem um versículo que fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Então a gente precisa tirar todas as mentiras que Satanás tentou plantar em nós através da palavra. Então nós precisamos encher a nossa mente das coisas de Deus, da palavra de Deus, para que a nossa mente se renove e todas as mentiras caiam por terra daquilo que o diabo tentou plantar na nossa vida, em nome de Jesus. Terceira condição, nós devemos ter um espírito ensinável e um coração aberto. Então, a gente vai ter que ter a humildade. Estar nesse lugar de conhecimento de Deus trata muito essa questão da humildade, de entender que às vezes nós vamos precisar mudar, que nós estamos fazendo errado. Entendeu? Entender que a gente vai precisar mudar algumas coisas. Da gente poder olhar, por exemplo, para este ensinamento e dizer, realmente eu estou falhando, então eu preciso mudar, eu preciso ser melhor, não para provar algo para ninguém, nada disso. A nossa motivação nunca pode ser essa. A nossa motivação sempre tem que ser, eu quero o Senhor, eu quero a Deus. Então, nós devemos ter esse espírito ensinável, a correção também. Estar preparado, porque, gente, nós somos falhos. E se somos. Mas Deus, Ele olha para nós e vê, filho, mas você tem jeito. Eu amo você. E eu sei que você vai conseguir vencer. Por isso que eu não desisto de você. Eu sei que vai cair um pouquinho, vai cambalear para o outro lado, mas estou aqui, na retaguarda. E se você estiver atento ao ensinamento, eu vou te ajudar. Amém? Então nós precisamos humilhar os nossos corações para aprender da palavra, em vez de resistir. Porque muitas das vezes a nossa vida não muda, porque nós resistimos à palavra. Porque ainda há muito ego, porque ainda há muito orgulho. E nós precisamos tratar isso. Amém? Quarta condição, nós precisamos pedir mais revelação de Deus. Peça a partir de hoje. Peça de mais revelação da parte do Senhor hoje. O Senhor tem uma porção nova para você. A alegria dele é poder de mostrar para você mesmo. Então, a partir de hoje, peça. Eu quero mais. Não me contento em ficar só aqui, na beiradinha. Eu quero ir lá no fundão. É lá. Que o meu lugar é lá. Não é aqui não. E o seu lugar também. Então seja motivado hoje a não se conformar no nívelzinho assim, sabe? Não, Deus tem mais. Deus tem mais. Ele tem mais para você. E quinta condição, nós precisamos ser diligentes na nossa busca por Deus. Nós devemos passar longas horas em nossa busca por Deus. Não estou dizendo que você tem que passar 3 horas, não tem que passar 3 horas na presença, não é isso. Mas você está ligado, conectado com Deus durante todo o seu dia. Por exemplo, dei o meu exemplo na cozinha.
Em vez de ficar lá reclamando, ai meu Deus, eu não sei fazer. Ai meu Deus, eu vou ter que ir lá no YouTube. Ai meu Deus, eu não sei. Não, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor me deu 2 mãos. Graças a Deus, olha para minha mão assim. Graças a Deus, tem todos os dedos aqui. Eu posso muito bem aprender. Então me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu estou sendo preparada, né? Porque eu vou casar um dia. Deus sabe todas as coisas, né? Vou casar um dia, eu tenho que saber cozinhar, fazer um arroz pelo menos, né? Em nome de Jesus. Então a gente tem que olhar, chamar Deus para estar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sabe? O meu tempo de falar com Deus, às vezes na hora do almoço eu venho para o jardim, né? Graças a Deus eu tenho essa honra de estar na igreja, então eu posso estar lá com Ele no jardim, né? Às vezes eu estou lá, mas eu não falo nada, eu fico lá no silêncio, porque Deus fala no silêncio também. Ele fala no silêncio, por incrível que pareça, Ele fala, porque quando a gente para tudo, porque às vezes a gente começa a falar lorota, aí já começa a falar nada com nada, aí sabe de uma coisa, o Espírito Santo, aí você fica em silêncio. E é o momento que Ele pode fazer a parte dele. Porque orar a Deus é como se fosse uma conversa. Então tem um momento que você fala, tem um momento que você chora, tem um momento que você abre o bico e começa a chorar. Senhor, eu não aguento. Vou chutar o balde. Mas tem hora que a gente tem que dar lugar para que Ele fale conosco. Oh, Senhor, é tão bom. É tão bom, gente. É tão bom. Os momentos mais intensos da minha vida. Porque assim, gente, não é fácil. Às vezes as pessoas olham, né, pra gente assim. Aqui a gente tem uma grande responsabilidade, né? De poder ministrar algo à sua vida. Então a gente sabe da responsabilidade que nós temos, mas a gente sabe também de que o diabo pega pesado. Então se você não tiver firme com Deus, você joga tudo pro alto e sai correndo. Mas aqueles que conhecem a Deus vivem aquele versículo: mas eu sei que eu tenho crido e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Como é bom conhecer a Deus, porque Ele vai sustentar a gente no tempo em que o diabo quiser vir contra as nossas vidas. Então você vai estar preparado para o dia mau. Você vai estar preparado para aquilo que vem contra a sua vida. Você vai estar preparado. E é nessa hora que, através da palavra, você pode fazer o diabo recuar. 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque tu estás comigo. E você começa a confessar a palavra, e você começa a contra-atacar, e o inferno começa a retroceder. Meu Deus, que isso? Que isso? E eles vão ter que ir embora. Vai ter que sair mesmo, em nome de Jesus, porque a autoridade dele está sobre você, está sobre mim, e na oração vai ser assim. Então a nossa vida, ela é parecida com caça-tesouro, no qual o Espírito Santo, ele sempre vai nos levar ao conhecimento de Deus, que é o nosso ouro. E o ouro é encontrado em qualquer lugar? Por isso que nós temos que buscar. Por isso que nós temos que estar lá, ó, todo dia, para que o Espírito Santo possa nos indicar. Hoje eu vou conhecer Deus em qual atributo? Hoje eu vou receber da bondade de Deus. Hoje eu vou receber do amor. Você sabia que Deus, Ele não quer te amar, porque Ele é o próprio amor. A natureza dele é amor. Ele é lindo. Vai ter dias que Ele vai querer provar da fidelidade. Você vai passar por umas coisas na vida, só que vai atingir todo mundo, menos você. E é nesse momento que Ele prova a fidelidade. Esse é o tesouro do dia. Eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus que é fiel.
Tem outro dia que você vai buscar aquele tesouro da paternidade. Ai, eu sou tão... Olha, meu pai, ele tá longe, mas assim, eu converso com ele. Mas quando eu sinto falta, assim, de um amor de um pai, eu vou para Deus. Ai, como eu sou amada, gente. Ai, como eu sou amada. E é tão bom a gente sentir esse amor de pai, sabe, que nos preenche, que tira todas as carências, que tira tudo aquilo que o diabo tenta, né, a todo custo, para tentar a gente retroceder durante a caminhada que a gente está traçando. E, gente, é maravilhoso. Então, eu quero profetizar que essa semana você vai começar a ter experiências com algum desses atributos do Senhor. Com algum desses atributos. Um dia ele vai ser pai. Um dia ele vai ser amor. Um dia ele vai ser bondade. Um dia vai ser misericordioso. Um dia vai ser aquele que vai te consolar. Ai, que lindo. Vai te consolar. Vai enxugar as suas lágrimas. Aquele que vai te fortalecer. Aquele que vai te dar força para você levantar. Levantar a cabeça. E se colocar à sua frente. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. E é tão interessante, porque eu falei aqui, né, que a confusão na cabeça das pessoas é saber quem é Deus, o que Deus faz, mas também quem somos para Ele. Quando nós vamos atrás de quem é Deus, dos atributos de Deus, Ele até muda o nosso nome. Ele nos dá uma nova identidade. Quem você é para Deus? Amado, filho, querido, sacerdote, geração escolhida. E muito mais coisas. Que o Senhor vai revelar ao seu coração. E é nesse momento que Ele te faz pronto para você andar no destino que Ele traçou para a sua vida. Quando você se coloca nesse lugar de oração. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele está movendo nesse lugar. A partir de hoje, algumas coisas meio estranhas para você vai começar a acontecer. Mas não temas, porque é Deus. Eu contei o testemunho essa semana para uma pessoa, para um amigo. Falei, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei explicar. Mas é algo estranho. Eu não sei explicar. Aí, gente, hoje eu estou aqui pregando. Eu não sei explicar. Porque tudo apesar de nós. Se eu fosse vir aqui por mim mesma, eu não teria nada para oferecer. Mas é tudo apesar de nós. Gente, estranho. E aí eu estava orando antes de vir aqui. Estava orando lá na administração. Eu estava orando em línguas e tal. Gosto muito de orar em línguas. E teve um momento que o Espírito Santo falou para mim ficar quietinha. E quando é para ficar quietinha, para realmente ficar quietinha, porque é quando Ele vai falar. Eu sei disso. E aí, eu quietinha, eu sentei ali no sofá. E Ele falou assim, 2 frases. E ficou repetindo essas 2 frases na minha mente. Eu estou com você. Você está no lugar que eu te chamei para estar. Eu estou com você. E você está no lugar certo, no lugar onde você tem que estar. Então, meus irmãos, eu quero profetizar um rompimento na sua vida de oração hoje. Um rompimento. Você vai começar a testemunhar de coisas que lá para o mundo é loucura mesmo. É estranho mesmo. Mas para nós são os mistérios de Deus. E assim como um dia fiquei indignada, eu falei, eu quero viver Atos.
Porque a cada dia eles viviam algo sobrenatural. E eu quero o sobrenatural de Deus. Eu gosto muito que minha irmã fala: em nome de Jesus, eu não vejo a hora de ver pó de ouro caindo. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero que essa unção, sabe, sobre a sua vida, de tipo, sabe, eu já perdi muito meu tempo olhando para problema. Já perdi muito meu tempo olhando para o que eu sinto. Perdi muito meu tempo. Agora eu quero é Deus. Eu quero o sobrenatural de Deus. Eu quero esse lugar aqui tomado pelo Espírito Santo, no qual as pessoas, elas vão fazer fila para entrar aqui dentro. Porque o sobrenatural de Deus é tão grande. O céu realmente desce na terra e eles sentem o que está acontecendo no céu. Esse é o meu desejo. Eu quero fazer parte disso. Você quer fazer? Então, a partir de hoje, vira essa chave. Eu te dei a receita do bolo aqui. Que você possa melhorar a sua vida de oração, a começar pelo conhecimento de Deus. Como que eu vou conhecer a Deus? Leia Provérbios 2, do 1 ao 5. Já dei as condições aqui. Comece. Mas eu tenho que ter tempo. Priorize. O que é a sua prioridade hoje? Você dormir? Porque se eu fosse a minha velha vida, dormir. Porque eu faço muita coisa, então eu quero ficar dormindo todo dia. Eu dormi já. Dormir. Descansar. Não. Hoje eu acordei 3 horas da manhã. Falei: Senhor, eu vou acordar 3 horas da manhã porque eu quero orar em línguas. Fazia tempo que eu não fazia isso. Porque antes eu fazia minhas loucuras com Deus assim. Eu ficava todo dia acordando 3 horas da manhã para orar em línguas durante 1 hora. E era uma delícia. E era tão interessante porque aí nos finais de semana que eu ministrava, até nos ensaios, Deus se movia do louvor. Eu lembro de uma vez, eu estava nesse mover, orando em línguas todo dia de madrugada. Já é difícil orar de madrugada, né? Agora orar em línguas, 1 hora. Agora imagina, né? Fazer isso todos os dias. Aí teve um dia que a gente veio para um ensaio e nós tínhamos uma componente que ela estava com risco de ter leucemia. Lembro como se fosse ontem. E ela passava muito mal, até mesmo nos ensaios. Teve um dia que ela desmaiou, a gente teve que ajudar ela, levar no médico. Enfim. E estava com perigo de ter leucemia. E naquele dia, não sei, foi assim um mover incrível. A gente começou a tocar uma música e a coisa começou a fluir. Começou a acontecer, algo sobrenatural de Deus começou a acontecer. E eu comecei a profetizar. E do nada eu fui até ela. E eu profetizei: o Senhor está te curando hoje. O Senhor está te curando hoje. E é alguma coisa no seu sangue. Dei a palavra. Finalizamos o ensaio, tudo. Foi uma bênção. E glória a Deus. Depois ela não vem com diagnóstico e toda feliz na mão. Olha o testemunho. Eu fui curada. E hoje ela está aqui contando história, está aí, com vida. Mas por quê? Eu decidi estar nesse lugar. Nesse lugar. E Deus tem muito mais para mim e para você. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Gente, tem muito conteúdo bom. Vocês não têm noção. Isso aqui é a pontinha do iceberg. Só essa ministração, ela era 1h30. 1h30. Mas eu creio que foi na medida hoje para você. Foi na medida. Eu espero que pelo menos, se um dos princípios que foi falado aqui, se você levar para a sua vida, para mim já valeu a pena. Mas eu creio que a palavra, quando é lançada em solo bom, vai crescer. E eu creio que vai ser um solo bom. Pelo simples fato de você ter dito sim e hoje está aqui. Amém. Não, a outra. Isso, canta a outra.
tá bom? Vamos orar? Gostaria que você fechasse os teus olhos. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós entendemos que a nossa vida de oração vai ter que mudar a partir dessa semana. Porque nós queremos criar essa intimidade, esse conhecimento, mas também essa autoridade. Nós queremos nos apropriar do nosso lugar como a igreja que ora, como a igreja que clama, como a igreja que se levanta, nesse tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, nós como igreja de Cristo, nós nos posicionamos como filhos, nós nos posicionamos como aqueles que receberam da revelação divina do Senhor, daqueles que receberam da revelação de quem Deus é, mas também de quem nós somos para Deus. E isso vai mudar a nossa realidade a partir de hoje. Vai mudar a nossa concepção a partir de hoje com respeito à oração. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha ministrar aos corações aqui que se dispuseram a aprender, que se dispuseram a ter um coração ensinável para receber da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha sobre nós. Não rejeita a oração. Aleluia. Oração é alimento. Renova, Senhor, as nossas vidas. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Oh, aleluia! Basta Somente esperar. o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Ele vai fazer algo muito lindo sobre a sua vida. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Você é a igreja de Cristo? Então louve, Me ouve nessa noite. simplesmente louve. Tá chorando, louve. Ouve a Deus. Precisando, louve. Se você precisa dele, clame. Tá sofrendo, louve. Eu louvo a ti. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu, invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena. Os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ao dia. Entre as suas mãos. Uma bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito A segunda parte, a gente precisa entender. Olha só. A gente precisa entender o que Deus está falando. Olha só o silêncio de Deus. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Isso é tão lindo, Ele está trabalhando em nosso favor. Basta
O diabo vai retroceder quando você abrir a sua boca a partir de hoje. A partir de hoje, a autoridade de Jesus é liberada sobre você no âmbito da oração. E quando você se colocar diante de Deus, o inferno vai ter que retroceder. Porque Deus vai à sua frente, à frente das batalhas. E nada poderá vir contra a sua vida. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Porque você, como igreja de Cristo, entendeu na intimidade que a autoridade está sobre você. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse maná precioso que foi liberado sobre as nossas vidas. Nós queremos que o Senhor tem mais. E nós estamos ansiosos por esse mais. Nós estamos ansiosos porque sabemos que o Senhor tem infinitamente mais. E nós seremos guiados para este lugar do infinitamente mais. E nós iremos viver. E nós iremos compartilhar. Eu quero declarar, você vai compartilhar a partir de hoje de coisas que vão acontecer sobrenaturalmente mesmo. O Espírito Santo vai te levar para a experiência. Porque até hoje você só ouviu, mas a partir de hoje você vai viver. Você vai ter a experiência que vai te transformar e vai te fazer ter propriedade para liberar para outras pessoas. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu sinto que chaves realmente estão sendo liberadas hoje. Desde quando eu comecei aqui a falar com vocês, chaves estão sendo liberadas. A unção da oração está sendo liberada sobre você. Se você entendeu, receba nessa noite a chave da oração que vai libertar a nossa cidade, vai libertar ainda aqueles que estão aprisionados. Nós iremos trazer luz aonde há trevas. Nós iremos trazer a luz de Cristo aonde há trevas. Eu profetizo chaves, toma posse aí. Pega na mão a sua chave. Fala, Senhor, eu seguro a minha chave hoje e profetizo, eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu testemunharei das tuas promessas e de tudo aquilo que eu serei ministrado através da oração, em nome de Jesus. Se você quer, aplauda agora, Senhor, com alegria, porque o Senhor liberou algo sobrenatural sobre você. Amém? Vou só orar aqui, temos um pedido de oração. Beleza, então vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por essa família. Em nome de Jesus, por essa senhora que teve AVC, que está na UTI entubada, em nome de Jesus, Pai. Nós entendemos o nosso lugar e sabemos que a nossa oração tem poder, e por isso nós queremos profetizar nessa noite saúde. Nós profetizamos, Senhor, nós profetizamos vida em abundância sobre essa pessoa. Nós cremos, Senhor, no teu milagre. Nós cremos, Senhor, na tua cura sendo estabelecido sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Como profetas que se levantam neste tempo, nós estamos aqui para declarar vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu quero aqui agradecer mais uma vez imensamente a vida do pastor, da Jana, por ter me confiado a palavra de hoje, e que em nome de Jesus a vida de oração de vocês essa semana possa ser incrível. Eu quero ouvir os testemunhos, gente. Eu gosto de ouvir testemunho, viu? Gosto de ouvir testemunho. Então, depois vocês vão contar o testemunho e eu quero ver aí o que Deus vai fazer, porque Deus vai pegar a gente de jeito, né? Em nome de Jesus, né, gente?
Gente, eu quero abençoar vocês. Vão para os seus lares em segurança. Profetizamos toda sorte de bênçãos e cremos que domingo estaremos aqui às 7 da noite. Então esteja aqui com a sua família para que nós possamos louvar, engrandecer o nosso Deus, orar ao nosso Senhor e sair aqui totalmente prontos para mais uma semana em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vão na paz. Glória a Deus.